A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus, seja muito bem-vindo ou bem-vinda você que está aqui assistindo este vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, o título do vídeo é Deus está dizendo, pare de se matar de trabalhar. Esse vídeo aqui vai ser muito abençoado porque eu vou contar uma experiência que eu tive com o trabalho há muito tempo já, que se encaixa com o salmo que eu vou ler aqui hoje, Salmo 127, 2. Que ele diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. E para começar a falar um pouco sobre esse versículo, eu separei 3 tópicos que são bem interessantes aqui nesse versículo. E sem enrolação, você que acompanha aqui o canal já sabe que eu não sou de enrolar, vou direto ao ponto mesmo. E basicamente, pessoal, o que acontece? Esse versículo aqui me chamou muita atenção, porque me levou a refletir sobre uma época da minha vida que eu comecei meu segundo negócio. Você que acompanha aqui o canal já viu um vídeo que eu falei ali que eu tive alguns empreendimentos. E eu tive um negócio uma vez, pessoal. Eu tive um negócio que ele era um negócio que era uma agência de marketing digital. Era uma agência de marketing digital. E eu lembro que essa agência, eu comecei com meu amigo no ensino médio. E a gente começou a trabalhar nessa agência. E no começo, a gente começou a fazer alguns serviços grátis para começar a mostrar o nosso trabalho e tudo mais. A gente começou a ganhar mais serviço. Chegou num tempo ali que a gente estava ganhando muito serviço. Teoricamente, não era muito, mas para nós ali que estava iniciando aquilo era muito. Ganhava pouco dinheiro e trabalhava muito. Mas assim, muito mesmo. E aquilo nos desgastava bastante. Eu lembro até uma vez que eu tava no ensino médio. E eu lembro que teve um dia que eu fui dormir muito tarde. E eu dormi 2 horas só nesse dia. E no outro dia fui pra escola. E tava assim, acabado. Tava muito cansado na escola assim. E aí eu comecei a perceber, caraca, eu tô trabalhando tanto. Eu não vejo a cor do dinheiro. Para que eu tô fazendo esse negócio? E aí eu comecei a questionar algumas coisas. E esse versículo aqui, ele se adequa a isso. Porque de fato, ele diz aqui, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde. Isso aqui acontecia comigo. Quantas vezes isso aqui aconteceu comigo, cara? Dormir tarde. Quantas vezes isso aqui acontece? Algumas versões vai dizer aqui, do levantar de madrugada, levantar cedo. Quantas vezes? Comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, cara, isso faz muito sentido, cara. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mas qual que é a grande reflexão que me traz esse versículo aqui, além dessa minha experiência de vida? Que eu anotei 3 tópicos aqui que me chamaram muita atenção. O primeiro deles é que o esforço humano sem bênção é vão. E por que o esforço humano sem bênção é vão? Porque se o seu trabalho, se o que você faz te afasta de Deus, seu esforço humano é vão, porque aquilo que você está fazendo não é abençoado por Deus. Veja bem, se eu estou realizando um trabalho que não faz com que eu tenha tempo com Deus, que não faz eu usufruir das coisas de Deus, e que eu ganho dinheiro, mas às vezes nem não invisto no reino de Deus, cara, aquilo não veio de Deus. Aquilo não está sendo abençoado por Deus. Porque Deus sim, ele quer nos dar um trabalho, Ele quer nos dar o sustento, mas Ele quer primeiramente o relacionamento comigo, o relacionamento com você, e o nosso trabalho não tem que ser um fator de impedimento para isso, tem que ser um fator que potencializa isso. Então o esforço humano sem bênção é vão. E isso acontecia comigo, cara, parecia que, poxa, meu esforço humano ele não era nada. Era como se fosse, correr atrás do vento, trabalhava e as coisas não aconteciam. E parece que tomava calote ali, tomava calote lá, meu chapéu, era tenso, o negócio era tenso. Mas hoje eu vejo que aquilo me lapidou como ser humano por conta dessas dores, entendeu? Aquilo me deu um aprendizado, porque provavelmente se aquilo tivesse continuado, talvez eu estaria numa situação pior. Talvez eu estaria com mais sobrecarga, talvez estaria com mais problema e passando por coisas piores, porque isso vai aumentando, né? Quanto mais você tem, mais responsabilidade você tem e mais problema você vai tendo. Então, cara, que bom que foi só até ali, né?
Porque do contrário, talvez eu estaria hoje muito mais sufocado e sabe, pior do que já estava, né? Segunda coisa, em algumas versões ele vai falar do pão de dor, porque aqui na minha versão ele fala comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Em algumas versões aqui ele diz comer o pão, ele diz assim, comer o pão de dor. E aí essa expressão ela simboliza o sofrimento e o esforço excessivo que muitas vezes acompanha o trabalho desprovido da bênção divina. Então é justamente isso, é você ter um trabalho que não tem a bênção divina, é você ter um projeto que não tem a bênção divina. E eu vejo que isso é muito triste no fim das contas por um motivo, cara. Muitas vezes as propostas compram o propósito. Eu já falei isso aqui no canal, mas isso é sério. As propostas compram o propósito. E isso é muito triste do ponto de vista de que às vezes você poderia estar vivendo algo muito mais extraordinário, mas por conta de uma proposta que apareceu no meio do caminho, você se desviou daquilo que Deus tinha para você. Eu já me vi nessa situação, onde propostas compraram aquilo que Deus tinha para mim e por impulso, ansiedade e medo de não conseguir ter uma oportunidade boa, eu fui lá e tomei uma decisão. Isso já aconteceu muito comigo. E aí, essa expressão do pão de dor, ela simboliza justamente o sofrimento e esforço excessivo que muitas vezes acompanha esse trabalho desprovido dessa bênção, né? E eu também anotei aqui que o esforço sem propósito ou sem a ajuda divina muitas vezes resulta em frutos que não trazem alegria ou paz. E eu, nossa, pessoal, quantas vezes eu me lembro de, tá fazendo aquele serviço da empresa e pensar assim, cara, mas eu não tô feliz, sabe? Eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui me esforçando, cara, eu tô entregando o meu máximo, eu tô aqui ralando, mas eu não tô feliz. Eu tô ganhando dinheiro, o dinheiro tá surgindo aos poucos, mas eu também não vejo a cor do dinheiro e eu não tô feliz. E de fato, pessoal, é justamente isso, sabe? Quando você não tem um propósito e você coloca um esforço, ou você não tem essa ajuda divina, cara, você vai ter esses frutos, mas eles não trazem essa alegria, eles não trazem essa paz. E talvez isso está acontecendo com você. Você está trabalhando, você está se esforçando, mas poxa, o teu coração não está em paz. Poxa, você não está alegre com o que você está fazendo. Então, comece a questionar, cara, por que eu estou fazendo isso, né? Qual que é o propósito desse negócio aqui que eu estou fazendo? E aí você vai começar a deixar Deus trabalhar no teu coração para Ele mostrar para você, de fato, o que está acontecendo na tua vida. A verdade é que eu não posso te dizer qual decisão você tem que fazer ou exatamente o que acontecerá a partir de agora na tua vida, mas se permita começar a abrir mais teu coração para que Deus possa falar aí dentro e dizer para você o que você tem que ouvir. Outra coisa, a graça e a providência de Deus. Pessoal, isso aqui também é muito bacana, porque ele diz assim, Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Cara, essa frase é maravilhosa. Então imagina, enquanto tá lá o Nicolas, trabalhando, meu irmão, ó, puxando o aço, suando, rapaz, contando dinheirinho, levantando cedo, dormindo tarde, trabalhando, meu irmão, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, ó. Descansando em Deus, confiando e o Pix caindo. Que maravilha, né? Quem não quer ver isso? E aí você vai falar assim, não, mas você não pode, você não tem como. Mas sabe, pessoal, eu já experimentei disso em alguns momentos da minha vida e eu vou ser muito sincero, velho. Sabe, eu percebo que tem coisas que Deus nos dá autoridade que só você pode fazer. Mas também tem coisas que só Deus pode fazer. E uma delas é ter justamente essa capacidade dele dar aos seus amados enquanto eles dormem. Mas por que ele faz isso? Basicamente porque Deus ele proporciona sustento e bênção àqueles que confiam nele, mesmo sem um esforço contínuo e exaustivo. Então o fato de você confiar faz com que Deus proporcione esse sustento e bênção na tua vida, porque você está confiando nele. E poxa, pessoal, realmente, quantas vezes na minha vida eu apenas confiei em Deus, entende?
e não tive esse esforço extraordinário ou sabe, esse esforço contínuo e exaustivo, e as coisas começaram a acontecer e começaram a fluir, e daí às vezes você faz um comparativo, mas poxa, quando eu tô me esforçando tanto, parece que não vai da mesma proporção quando eu tô descansando em Deus, eu tô confiando em Deus. Então isso é muito interessante, né? É muito interessante, e a gente começa a se questionar, caraca, poxa, tem vezes que eu tenho que dar uma descansada mesmo, eu tenho que pisar no freio aqui e deixar Deus agir, confiar mais nele. Porque na verdade é isso, né? Em Isaías vai falar que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, né? Então isso é muito interessante mesmo, porque isso nos mostra que de fato, quando nós esperamos em Deus e nós descansamos nele, ele começa a agir na nossa vida de formas que a força do nosso braço se torna insignificante. E essa confiança faz com que esse sustento e bênção elas cheguem até nós. Então que você possa refletir, né? Se você está trabalhando demais, assim como eu estava, quebrando a cabeça demais com as coisas desse mundo, porque são tão, assim, insignificantes, vamos falar a verdade. Beleza, galera, é bom ter dinheiro, ai, que maravilha, é bom, ai, o carro do ano, ai, a casa do ano, o dinheiro, ai, legal, bacana. Nós vamos morrer e você vai ficar tudo aí no lixão, vai ficar tudo por aí, sabe? Meu Deus, minha casa, vai ficar com uma pessoa que você nem conhece. Meu dinheiro no banco, beleza, seus filhos vão se matar para depois ficar com a herança, e é isso, entendeu? A gente às vezes leva tão a sério as coisas e não valoriza aquilo que é mais importante. Então me fez refletir um pouco sobre isso também. Vou descansar um pouquinho aqui, mas vou descansar em Deus, não vou ficar aí, né? Porque às vezes, cara, a gente tá colocando nossa energia demais em coisas que não era aquilo que a gente deveria estar colocando energia. E isso é bom porque traz paz de espírito. Se você hoje tá com uma confusão no seu coração, experimenta fazer isso, cara. Sério, tira essa pressão dentro de ti mesmo e começa a experimentar essa paz que só Deus pode te proporcionar. E você entregar, cara, Deus, eu tô entregando aqui. E, cara, faça a parte que eu tô fazendo a minha e bora pra cima. E parar de se desapegar, parar de se apegar tanto das coisas desse mundo, né? Se desapegar, como eu falei, é bom você ter uma casinha, é bom você ter um carrinho, é bom você pensar assim, trabalhar, ganhar seu dinheirinho, você ter essas coisas. Mas, poxa, galera, no fim, todos nós vamos morrer, cara. Eu já falei, né, isso aqui, nem sei pra onde é que vai estar, essa casa aqui daqui uns anos. Esse celular aqui que eu tô gravando, eu nem sei onde é que vai estar, cara, entendeu? Então já dá muito valor pra essas coisinhas, entendeu? Eu vou fazer uma pequena oração aqui, eu quero que você possa orar juntamente comigo, uma breve oração, nada religioso, somente para você e eu poder alinhar nosso coração com o de Deus. E vou pedir para que a gente possa descansar mais em Deus. Isso é difícil para mim até hoje ainda, eu confesso a você. Porque, poxa, a gente tem cada vez mais o mundo hoje, né? Principalmente a mídia hoje, hein? A rede social. Você tem que ser um trabalhador, meu Deus do céu, você tem que... A produtividade, né? O que é a produtividade? Você produzir em grande atividade. Isso é uma armadilha do inimigo, às vezes, tá? Tome cuidado. A produtividade, em certos momentos, é uma armadilha do inimigo para te manter ocupado com coisas insignificantes e você não focar no que realmente importa. Tome cuidado com esses papos de coach, com esses papos aí de meu Deus, alta performance e loucuragem, porque isso são fases da vida e quando você está desperdiçando o seu tempo em algo que, olha, você está acabando com a sua vida. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Eu quero que você ore comigo, deposite toda a sua fé e energia nessa oração e que a gente possa alinhar nosso coração com o coração de Deus. Beleza? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar junto. Pai, no nome de Jesus eu venho em tua presença, eu coloco a vida do teu filho, da tua filha em tuas mãos. Eu venho aqui nessa oração para agradecer porque o Senhor tem nos dado essa possibilidade de ouvir essa palavra e guardá-la em nosso coração. E que hoje o Senhor possa colocar sobre nós essa sabedoria, Pai. Coloca sobre nós esse entendimento para que a gente possa descansar em tua presença. Para que a gente possa descansar em Ti, que a gente não fique se matando de trabalhar. A gente sabe que o mais importante nessa vida é amar você e as pessoas, é nisso que a vida consiste. E nós não queremos desperdiçar nossos dias na terra, amando coisas e desperdiçando pessoas, ó Pai. Focando tanto em coisas terrenas e não amando as pessoas.
e que no nome de Jesus a gente possa fortalecer o nosso coração em Ti, e que a partir de hoje nosso coração esteja direcionado para aquilo que o Senhor deseja, não nossas vontades, nem aquilo que nós às vezes almejamos como algo carnal e terreno. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E comenta aqui embaixo qual trecho do vídeo mais te chamou a atenção, o que você acha sobre esse assunto. Você já teve alguma situação parecida com a minha? Ou você trabalhou, e parece que nada ia pra frente? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E vai ser muito bom a gente compartilhar isso com os outros. Amém? Até o próximo vídeo e valeu!